Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro, a revista eletrônica semanal que leva para dentro da tua casa e da tua boleia os principais assuntos do mundo do transporte e da logística. E agradecendo, claro, a todo mundo que nos acompanha na telinha e também nas redes sociais. Gente, estamos bombando por lá, vocês não fazem ideia. A turma tá feliz por demais e a gente agradece a cada um de vocês. Agora, você que ainda não acompanha a gente, olha aqui no rodapé da terra. @Brasil Caminhoneiro. Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, dá aquele triplo C. Curta, comente e compartilhe. Legal? Tô esperando o teu comentário, hein? Então, sem mais delongas, confira o que nós preparamos o programa de hoje só para você. E tem mudanças nas regras da hora de tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Francisco Garonci, nosso repórter especial, foi para o estado de Mato Grosso do Sul, primeiro estado a adotar essas novas mudanças. Entre elas está a desobrigatoriedade de você fazer baliza na hora de passar no teste. A lei que obriga todos os transportadores, dos grandes aos pequenos, a fazer a contratação de 3 seguros. E aí, será que a turma do trecho e você que nos acompanha estão atentos? Gente, assuntos importantes que você não pode perder. E antes, tem um giro de notícias. Segue até a meia-noite de quarta-feira a Operação Carnaval 2026 em todas as rodovias federais do país. Nesse período, a corporação vai usar todo o seu efetivo e com reforço das equipes das rodovias, viu gente? Usando radares móveis para controle de velocidade, drones, helicópteros e intensificando os testes com bafômetro. A produção de caminhões no Brasil começou 2026 com alta em relação ao mês de dezembro, apesar de ainda estar abaixo do patamar registrado no início do ano passado. De acordo com a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos em janeiro 6.786 caminhões. Apesar da alta em relação a dezembro, o número ainda está abaixo da produção registrada em janeiro de 2025. A expectativa é que a produção deve subir nos próximos meses, para acompanhar a demanda do programa Move Brasil, que em um mês aprovou quase 2 bilhões de reais em financiamento. Já para o setor de implementos, 2026 não começou bem, queda de 24% nas vendas. Só o segmento de reboques e semi-reboques apresentou queda de 30%. Nas 14 linhas de equipamentos, somente 3 apresentaram resultado positivo: o canavieiro, o transporte de toras e tanque inox. De acordo com a Anfira, associação que reúne os fabricantes de implementos rodoviários, essa queda é resultado das férias coletivas mais longas e do cenário econômico desfavorável ao crédito. E na quinta-feira, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou novo relatório da produção agrícola, elevando a previsão em 1.860.000 toneladas frente aos números do mês passado. Só a safra de soja deve alcançar um recorde de quase 178 milhões de toneladas. No relatório, a Conab citou que foram as condições climáticas que estão favorecendo a cultura e, por isso, a produção deve crescer quase 4% em relação à safra passada.
Com a revisão, a Conab também ajustou para cima sua projeção para exportação de soja, vistas agora em 112 milhões de toneladas na temporada, cerca de 400 mil acima do esperado no mês passado. Vamos pro intervalo? Pausa rapidinha, dá para correr lá na Copa, pegar aquela xícara de café, aquele copo d'água, mas não vai muito longe não, porque o intervalo é rápido, daqui a pouquinho, tamo de volta! Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Já estamos de volta e apresentando matéria do nosso parceiro Francisco Garonce. Ele vem chegando direto do estado de Mato Grosso do Sul, falando sobre mudanças nas regras na hora de você tirar sua primeira habilitação ou então quando for mudar de categoria ou renovar o seu documento. A principal, gente, é a desobrigatoriedade de fazer a baliza. Muita gente morria de medo disso daí, né, Kelvin? Você tá doido? Bom, é bom ou é ruim? Francisco Garonce explica pra gente em detalhes essas mudanças e a opinião do povo. Sapeca o dedo aí, Kelvin. Vamos conferir a matéria. Segurança é aqui. Você certamente já ouviu falar que a baliza acabou para quem está obtendo a primeira habilitação ou vai mudar para as categorias C, D e E de caminhões, ônibus e carretas. Mas será que isso é verdade? Pois nós viemos aqui, a Mato Grosso do Sul, onde o Departamento de Trânsito aqui do estado foi um dos primeiros a implantar essas novas regras. Mas será que é realmente verdade que a baliza acabou? E mais do que isso, a baliza é para saber se você consegue estacionar. A gente consegue ter uma habilitação se não conseguir estacionar o veículo? Olha, isso daí tem gerado muita polêmica, tem sido manchete nos jornais, telejornais, trend 7 nas redes sociais. Todo mundo falando que a baliza acabou. Mas para que você, que está esperando para mudar de categoria ou então para ter habilitação, ainda tem alguma dúvida e precisa entender os detalhes dessa história, a gente vai te mostrar e nós vamos juntos ver isso na prática. Vamos lá? O novo Manual Brasileiro de Exame de Direção Veicular, que foi publicado agora nesse ano de 2026, ele muda completamente as regras e instruções para a realização da prova, porque na realidade o que mudou foi a lógica da avaliação. Agora, o candidato sai daqui, do ponto inicial com 0 ponto, sem dever nada a ninguém. E no percurso, aí sim, a cada infração cometida, daquelas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ele vai recebendo e vai acumulando pontos. As faltas leves somam 1 ponto, as médias 2, as graves 4 e as gravíssimas 6 pontos. A reprovação acontece se o candidato ultrapassar a marca de 10 pontos durante o percurso. Na prática, é mais ou menos assim. Nós estamos aqui numa área onde aquela condutora ali está fazendo o teste. Por exemplo, teve a placa de pare. Ela parou e cumpriu. Se por um acaso ela não tivesse parado, a gente pode ver aqui no Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 208, não parar na placa de pare. Isso é uma infração gravíssima. E aí, se ela não tivesse parado, ela já começaria a somar 6 pontos. E digamos que na continuidade aqui deste percurso, nessa área pública de trânsito, ela ainda ultrapassasse em até 20% a velocidade máxima permitida. Aí, é aqui, artigo 218 do Código, é uma infração média. Para essa infração média, pelo novo manual de exame, a pessoa vai somar ainda mais 2 pontos. Ou seja, o condutor que no exame não parou no pare, que ultrapassou a velocidade em até 20%, somou 8 pontos. E se nesse caso não cometer mais nenhuma infração durante o percurso de avaliação, terá sido aprovado. Toda mudança gera um certo tipo de surpresas
né, tanto aos condutores, os novos condutores, quanto aos instrutores também que atuam na formação desse candidato, porque no passado eles tinham um ambiente controlado para realizar a atividade da baliza, né, a manobra ali. Esses exames já são realizados na via pública com situações reais, que esse candidato precisa estar muito mais atento, com atenção redobrada, porque existem veículos, pedestres, vários obstáculos que ele vai se deparar no momento do exame, que são situações do dia a dia do trânsito. E o instrutor, ele deve preparar esse candidato para o dia a dia. Mato Grosso do Sul passou a aplicar as novas orientações do Manual de Avaliação no último dia 26 de janeiro. E agora, esse exame tem que ser feito dentro da realidade do trânsito, principalmente para que se possa avaliar as interações de quem está sendo avaliado, por exemplo, com as sinalizações, com os semáforos e principalmente verificando a habilidade daquele candidato a condutor de lidar com as situações do dia a dia. Essa é uma questão que ela é muito importante porque aumenta o risco iminente. Nós trabalhamos com os carros de autoescola que tem o duplo comando, sempre que a gente se sente em risco iminente de um possível acidente, a gente intervém, ou no duplo comando ou no volante, intervindo para que evite um sinistro. E aí, no caso, sem o comando, o freio de mão não é suficiente para você segurar um arrasto de um carro, para evitar um atropelamento, para evitar uma colisão. É um risco previsto, né? Já é uma coisa que pode vir a acontecer, como pode não acontecer. Mas a gente torce para que não aconteça quando tiver assim a situação. Ainda não pegamos nenhum carro sem duplo comando. O pessoal parece que está meio consciente aqui em Mato Grosso do Sul nesse sentido de procurar o Centro de Formação de Condutores, que é onde tem o duplo comando. A gente orienta os CFCs que, mesmo que não seja cobrado na prova, ensinem seus candidatos a fazerem o balizamento. A capacidade de estacionar um veículo deixa de ser medida com cronômetro e passa a ser avaliada dentro do contexto da condução. Durante o exame, em uma área pública, o candidato ele vai ter que identificar o local para estacionar e fazer a manobra num tempo que seja razoável. E aí entram na avaliação não a habilidade de colocar o veículo entre 4 balizas, mas principalmente a sua capacidade de fazer a sinalização com a seta indicando que vai estacionar, identificar um local onde seja permitido o estacionamento, ter a capacidade de avaliar se o espaço que ele está buscando cabe o veículo que ele vai colocar ali e o veículo ser colocado dentro de uma distância que esteja prevista no Código de Trânsito. Tudo isso passa a fazer parte no lugar do que antes era apenas uma manobra, um tanto quanto mecânica, de colocar o carro entre as balizas. A nossa maior dificuldade hoje foram os ajustes sistêmicos, né? Do lado do cidadão é ótimo, mas do lado do servidor o impacto foi um pouco grande. Você se sente seguro para ir para o trânsito? Sim. Com as instruções que você recebeu, foram claras ou você ficou em dúvida? Não, foi muito claro. Nós estamos aqui com o Dr. Renan Júnior, ele que é um grande psicólogo do trânsito e pesquisador nessa área. Doutor, ter um exame que deixa o indivíduo menos tenso, mais tranquilo, necessariamente a gente vai ter um condutor mais seguro? É importante que a gente avalie, né, como isso reflete. As pessoas muitas vezes vêm para o exame carregadas de muita ansiedade, com muita tensão, e isso obviamente interfere na qualidade do comportamento, do processamento de informação, que pode levar aos erros, né? Mas de uma outra forma, a gente também pode pensar que a inteligência emocional hoje, ou seja, como lidar com as situações, ela é pensada também para o ambiente do trânsito, porque o ambiente do trânsito muitas vezes não é calmo, né? É tenso. Então, quando a gente observa que o cidadão ele tem essa possibilidade de mostrar o seu melhor, mas preparar-se para situações que muitas vezes vão ser tensas, né? É importante pensar que tem essa modulação, ou seja, nem sempre o trânsito será tranquilo e aprazível, né, com essas questões controladas. Muita gente achou que as autoescolas acabariam perdendo importância depois que houve várias mudanças no processo de formação do condutor. Mas na prática, não é isso que aconteceu. Especialmente para aqueles que querem mudar a categoria para C, D ou E, para conduzir caminhões, ônibus
ou carretas articuladas como essa daqui. Principalmente porque ter um bruto desses para fazer o treinamento não é fácil. E é aí que as autoescolas continuam mantendo a importância do seu papel. Eu peço, exijo que tenha as aulas da baliza para me se aperfeiçoar, ter o conhecimento, entendeu? Porque chegar na hora lá, eu tenho uma noção certa de trabalhar o veículo que eu vou estar conduzindo e também não atrapalhar as vias de trânsito. Olha, sem as aulas práticas do balizamento, eu não conseguiria. É muito importante a gente trabalhar com o aluno desde o início, porque primeiramente a gente pensa na segurança viária no trânsito, né? Porque ele tem que estar preparado para diversas situações. E a baliza é a primeira situação da vida do motorista profissional. A gente continua ensinando dentro das possibilidades que agora são exigidas, né? E o aluno ele tem que estar preparado para o dia a dia. Então a gente busca trazer o conhecimento para o aluno, não só para passar numa prova prática de direção, mas sim para qualificar ele para a vida. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe muito bem que muito mais importante do que passar nesse novo exame é estar preparado e seguro para levar um bruto desses para o trecho. Segurança é aqui. Valeu, Garonça, aquele abraço, meu irmão, parabéns pela reportagem, vai aquele reco-reco nas costelas para todo mundo aí no estado de Mato Grosso do Sul, sempre ligadinhos aqui com a gente, vamos ver o que vai virar essas mudanças aí no Brasil todo. O assunto agora, gente, são os seguros. Desde o ano de 2023, foi aprovada uma lei que obriga todos os transportadores a contratar 3 seguros. São eles, o seguro do veículo, o seguro da carga e também seguros a terceiros. Só que até então, a NTT estava fazendo essa fiscalização meio que de forma aleatória. Mas a partir do mês de março, gente, o negócio vai mudar. Todo mundo de A a Z vai passar pela malha fina da entidade. E quem não tiver contratado o seguro não vai conseguir trabalhar, com risco inclusive de cassação da NTT, hein? Para esclarecer a turma, nós preparamos uma matéria ouvindo diversos especialistas e eu convido você a acompanhar com muita atenção e tirar as suas dúvidas. Legal? É você agora, Bruno, que vai apertar o play? Ah, vá! Sapeca o dedo aí, meu irmão. Vamos conferir! Entra ano, sai ano e o Brasil ali liderando o ranking de roubo de cargas. É um dos maiores desafios da logística do país. Em 2025, foram registrados mais de 10 mil roubos de carga. Isso representa uma média de cerca de 27 ocorrências por dia, com prejuízos estimados em mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais às empresas e transportadores. Os dados mostram que o Sudeste concentra a maior parte desses crimes, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São os estados mais afetados pelo roubo de cargas. E mesmo que tenhamos números divergentes, aliás, são várias as fontes, uma coisa elas têm em comum, apontam para algo preocupante. O transporte rodoviário de cargas continua sendo alvo de quadrilhas especializadas em roubo de caminhões e também de cargas. A rodovia Presidente Dutra é um exemplo. O corredor que liga as duas principais capitais do país é a preferida das quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Aliás, seguros não é assim uma questão nova no transporte. Desde 1966, um decreto regulamenta o assunto. Seguros deixaram de ser um ponto acessório e passaram a ser um verdadeiro pilar da atividade transportadora. Por isso, há 2 anos, foi sancionada a Lei número 14.599. Ela ficou conhecida como a Lei dos Seguros de Transporte e que está atualizando o cenário. Para enfrentar esse problema e proteger toda a cadeia logística, a legislação brasileira passou por uma grande mudança. Transportadoras passaram a ser obrigadas a contratar seguros específicos para a circulação de cargas nas estradas brasileiras.
O atual presidente do CETCESP, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo, Marcelo Rodrigues, acompanha esse assunto desde 2021, ainda na gestão do presidente Bolsonaro. Desde a MP 1153, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, ele assinou essa MP. Essa MP foi trabalhada durante 6 meses no Congresso Nacional, trabalhamos na Câmara dos Deputados, trabalhamos no Senado Federal e chegou a presidente Lula para assinar a Lei 14.599 de 2023, junho de 2023. Então, desde junho de 2023 é lei e recentemente passou pela regulamentação da ANTT. São 3 os seguros obrigatórios. Parece sopa de letrinha, mas vamos lá. O primeiro é o RCTRC, Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário de Cargas, e contempla acidentes com o veículo. O outro é o RCDC, Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga, e isso acontece quando há roubo ou desaparecimento daquilo que está sendo transportado. E o último é o RCV, Responsabilidade Civil de Veículos, que cobre danos a terceiros. Antes, esses seguros podiam ser contratados pelo dono da carga, mas a nova regra deixa claro: quem transporta é que contrata. Eu acho que primeiro e mais importante talvez seja esclarecer para todo o seu público, para o nosso público, que os 3 seguros que existem são seguros de responsabilidade civil. Eles não são seguro da carga, eles não são seguro do roubo, eles não são seguro do veículo. Eles são seguros da responsabilidade civil do prestador de serviço quando está prestando o serviço de transporte rodoviário de cargas. Então isso é Código Civil do Consumidor, então é uma questão que está no Código Civil. Então não é, eu vou fazer o seguro da carga especificamente. Não é o seguro da carga. É o seguro da sua responsabilidade pelo compromisso que você tem, que você emitiu o seu conhecimento de transporte, saindo do ponto A, levando para o ponto B. Então a transportadora, o transportador que é remunerado por aquilo, ele tem a responsabilidade civil. E por isso tem os 3 seguros de responsabilidade civil que envolvem a operação de carga da origem até o destino final. E atenção, a ANTT pode suspender o registro no RNTRC, o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas, de quem não comprovar a apólice válida. Então a solução que eu indico para os amigos transportadores: procurem um corretor de seguros especializado em transporte. O corretor de seguros especializado em transporte, ele está atento nas normas, nas diretrizes, em tudo aquilo que a ANTT vai determinar. Essa mudança não é só burocrática, ela impacta diretamente no bolso dos transportadores, caminhoneiros, no custo do frete e até na competitividade das empresas e na segurança das rotas. E as empresas estão cada vez mais investindo em tecnologia de rastreamento, escoltas e gestão de risco, tudo para diminuir ocorrências de roubo e diminuir prêmios altos de seguro. Rodrigo Ventura é diretor de uma empresa de seguros digital. Começou como corretora, intermediando negócios entre seguradoras e aplicativos. E foi a partir de 2019, com a chegada da pandemia, que a chamada metamorfose de corretora para seguradora acabou acontecendo. Como é que a gente pode ajudar milhões de pessoas que têm uma necessidade de ter uma proteção, seja da mercadoria que está carregando, seja da renda dela, por exemplo? Existem 2 leis, 14.297, que é uma lei relacionada a acidentes pessoais. Se você estiver trabalhando para um aplicativo, você tem a proteção ali, por exemplo, de morte, invalidez, despesa médica hospitalar, voltada para o trabalhador. E você teve a 14.599, que foi da mudança do seguro do transporte, né? Porque a responsabilidade do seguro do transporte ela era do embarcador e passou a ser do transportador. E aí você teve aquele seguro que a gente estava conversando do responsabilidade civil, transporte de carga, responsabilidade com terceiros. No caso do 88i, a gente fez um produto
tanto que atende a primeira lei do acidente pessoal. A gente fez o que atende o transporte de carga, num risco diverso de transporte, focado ali na questão dessa mercadoria pulverizada. Rodrigo fala dos benefícios que a lei traz para a turma que faz a entrega na última milha. Tem transportadoras que têm contrato de exclusividade com o Mercado Livre. Tem transportadoras que estão ali com o Magalu, por exemplo, né? E essas transportadoras, elas pedem para que você tenha um seguro. Normalmente até R$25 mil por item, por exemplo, porque eventualmente você pode estar entregando um notebook, você pode estar entregando um iPhone 17, então nessa situação, se você tiver uma mercadoria extraviada, furtada, roubada ou danificada, o embarcador desconta do seu fluxo de caixa. Então você tem um risco operacional bastante grande. Além do seguro, empresas e motoristas têm investido em soluções tecnológicas, rastreamento via satélite, bloqueadores, escoltas e paradas seguras monitoradas. Maurício Correia é vice-presidente de inteligência de uma das maiores empresas da América Latina, que digitaliza e conecta o setor de logística, tornando o setor mais inteligente e eficiente. E para ele, esses seguros vão colaborar na segurança dos caminhoneiros e na gestão de riscos para contribuir com o setor de transportes. E nós temos sistemas que garantem que um transportador só consegue emitir os documentos obrigatórios, né, como um CIOT, como um MDFE, como um documento fiscal que eles são obrigados a emitir para fazer o transporte da mercadoria, vinculados à averbação da mercadoria, né? Ou seja, automaticamente, para você ter uma averbação, você precisa ter uma apólice vigente. Então você já tem a garantia, como transportador, que a sua operação está transcorrendo com toda a segurança que as leis, né, não só essa, uma série de outras leis, Código Brasileiro de Trânsito, entre outras, estão sendo seguidas, estão sendo cumpridas. Para ele, a criação de um ecossistema conectado de tecnologia para logística e mobilidade é o que vai transformar o futuro digital do transporte de cargas num ambiente mais seguro. Essas ferramentas, primeiro de tudo, elas vêm para proteger a vida do motorista e de terceiros. Ao meio ambiente, né? Falamos aqui de combustível, uma carga de 25, 30 toneladas de combustível, por exemplo, indo para um manancial, você tem um risco da saúde, dependendo da região, por exemplo, você tem risco de contaminação de milhares e milhares de pessoas. E essa combinação entre seguro e tecnologia pode sim elevar a chance de recuperação de cargas e reduzir prejuízos. Uma operação mais controlada, mais gerenciada, tende a ter menos sinistro. Automaticamente, você precisa de menos prêmio, ou seja, você acaba pagando menos por conta disso, porque você tem um prejuízo menor. E a turma do trecho? Será que ela está atenta a essas mudanças? A carga, o veículo, o seguro cobre e a integridade do motorista tem esse X aí que a gente não tem um respaldo, né? Para a parte das empresas, não vai ser tão complicado. Pior vai ser para os autônomos, que tem muito que não vai ter a condição de fazer os 3 seguros. Bom, turma, no resumo da ópera, é mais uma vez o caminhoneiro autônomo que vai sofrer mais com essa questão da obrigatoriedade dos seguros. É por isso que a gente sempre comenta contigo, parceiro, tem que botar a conta todinha no papel, na ponta do lápis, porque agora com a contratação do seguro é mais uma despesa que você vai ter que obrigatoriamente repassar na hora de fazer a contratação de um trabalho. Legal? Fica atento, fica atento. O que foi, Marcelão? Tá na hora de entregar o programa? O pessoal do Fala Brasil já tá pedindo passagem. Mas antes, vamos mandar aqui um abraço para a turma que está completando mais um ano de vida essa semana. A Irani Nascimento, o Ronaldo Aparecido, Rafael Weber, o José Ronier, Nelson Rosenthal, a Luciana Panteri. Lu, beijo pra você, menina, saúde! O Alessandro Cambi, a Joelma Godoy, o Marcel Fernandes e a minha sobrinha Marissa, que acompanha o tio lá na cidade de Gilbert, no Arizona. Beijo pra você, filha, tamo junto, tamo junto! Agora sim, gente, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro, agradecendo por demais a todos vocês que nos acompanharam nessa tocada de meia hora, tá legal? Mas não fica triste não, porque amanhã, domingão, tem Repeteco do Brasil Caminhoneiro na tela da Record News. Combinado? E sábado que vem, tamo por aqui, na tela da Record, para mais um Brasil Caminhoneiro inédito só para você. Turma, feriado de carnaval, vamos ter cuidado nas estradas, muito pé de breque aí, eu dividindo espaço com a turma do trecho, então vamos ficar atento aí à turma e evitar acidentes, legal? Um beijo nas comadres, reco nas costelas dos compadres, bom final de semana e a gente se tromba! Vamos testar! Ei!
Bom, gente, no resumo da ópera, quem vai ter que ficar mais atento com essa questão da fiscalização dos seguros é o caminhoneiro autônomo. É por isso que a gente sempre fala contigo, parceiro, tem que colocar as despesas tudo na ponta do lápis. Porque se você não contabilizar agora a contratação do seguro, você vai acabar tomando prejuízo na hora de fechar o teu frete. Legal? Fica atento! O que foi, Marcelão? Tá na hora de entregar o programa? Marcelão, nosso coordenador número 2 já tá alertando o Riquete. Mas antes, vamos mandar um abraço aqui pra turma que tá completando mais um ano de vida essa semana. A Irani Nascimento, o Ronaldo Aparecido, o Rafael Weber, o José Ronier, Nelson Rosenthal, a Luciana Panteri. Oi, Lu! Beijo grande, felicidades, menina. A Joelma Godoy, o Alessandro Cambi, Marcel Fernandes e a minha sobrinha Marissa, que está sempre ligada com o tio na cidade de Gilbert, no Arizona. Beijo grande a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Calma, calma, que Brasil Caminhoneiro não acabou ainda não. Olha aqui no rodapé da tela. Viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já vai direto nele e dentro do R7. Por lá, confere tudo aquilo que você viu no programa de hoje e muito mais. Tem vídeos, histórias, bastidores, olha, muita coisa bacana por lá, viu, gente? Não perde não, que eu tenho certeza que você vai curtir por demais e eu espero você por lá também. Legal? Agora sim, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro, agradecendo essa audiência qualificada que rodou com a gente nessa meia hora e domingo que vem, um novo encontro marcado aqui na tela da Record News. Espero por vocês, hein? Tchau, turma, bom domingo, cuidado aí, ó, volta de feriado do carnaval, cuidado nas estradas, a gente se tromba. Tchau, turma!